Cris, acabou de chegar uma notícia aqui para mim que fala o seguinte: o senador Alessandro Vieira fez um pedido no STF e para que seja reavaliada a questão da votação do destaque do fundão eleitoral e caiu nas mãos do Cássio Nunes. O ministro Cássio Nunes pode derrubar fundão eleitoral e mandar votar de novo, justamente por causa daquela manobra, daquela cafajestagem que a gente falou, né? Da votação simbólica, caiu nas mãos do Cássio Nunes, só que é o Cássio Nunes, né, gente? E aí fica aquela coisa, não sei mais. Eu creio que a Cristina colocou aí o tema do programa, eu acho que a gente pode abrir esse novelo da manobra master, na minha opinião, que foi exatamente a anulação aí dos julgamentos, né, de Lula, porque basicamente isso mudou toda a situação política, todo o cenário político do Brasil. E na sequência nós tivemos uma outra canetada do Supremo mandando abrir a CPI. Então, basicamente, para mim é autoevidente que nós temos hoje o próprio Supremo como o principal ator político do Brasil. Porque num primeiro passo, né, temos que lembrar lá atrás, o ministro que se aposentou, me fugiu o nome Marco agora... Aurélio. Celso de Mello. Celso de Mello, né? Celso de Mello. Ele basicamente colocou em comunicação entre os ministros que ele deixou vazar que o Supremo deveria ser o órgão, o instituto de resistência a uma possível movimentação que ele comparou ao nazismo. Ele comparou o Brasil com a Alemanha, né, da década de 30. Então vejam só a gravidade disso. O ministro acusando o presidente praticamente de ser o Adolf Hitler, né? Nada menos do que isso. E aí esse mesmo pessoal da imprensa, entre aspas, fala que é o presidente que ataca as instituições e ataca os outros poderes. Mas enfim, ato contínuo, tivemos alguns meses depois a abertura de investigações e de ações policiais contra apoiadores do presidente, né, que ainda estão em andamento. Na sequência, a anulação das condenações do ex-presidente Lula, usando o argumento que a vara de Curitiba não teria ali jurisprudência, basicamente. Jurisprudência não, né? Não teria como julgar porque estaria fora da sua alçada aqueles casos da Lava Jato, sendo que por 13 vezes o tribunal tinha confirmado a capacidade, né, da vara de Curitiba de julgar os casos ali relacionados. Então, foi uma canetada lá do ministro Fachin, e na sequência nós tivemos o Moro, né, sendo aí considerado suspeito, e nós tivemos praticamente todas as condenações anuladas e voltando lá para a primeira instância. Em última análise, isso aí não vai gerar nenhuma condenação por decurso de prazo. E aí nós temos a abertura da CPI e, para completar essa manobra, nós temos o próprio Supremo, na figura do Barroso, na figura do TSE, operando para impedir a implementação da PEC do voto impresso, né? Ou seja, que tipo de república nós temos um poder dominando os outros poderes a ponto desse poder nem se preocupar em parecer político ao abertamente defender e fazer lobby no Congresso para impedir que uma lei, que uma PEC, no caso, seja aprovada. Sendo que já tinha derrubado essa lei, que tinha sido votada, né, foi vetada pela Dilma, o veto foi derrubado e voltou essa lei inconstitucional quando chegou lá no tribunal com um discurso absurdo, né, do voto impresso poder acabar com o sigilo do voto. Então vejam, só nessas 4 ou 5 etapas a gente tem a destruição da República, porque basicamente você tem um agente específico operando para dar todas as cartas do jogo, atacando o governo em todas as frentes, colocando um ex-presidiário no circuito político e impedindo que nós tenhamos
um sistema de votação mais aberto, mais transparente e auditável. E aí, nós temos essa imprensa colocando o presidente como o ator que está desestabilizando o Brasil, né? E aí eu faço a pergunta aí para cada um aqui de vocês na mesa. Eu não vejo mais como o voto impresso ser aprovado. Eu acho que isso aí já foi. Vocês enxergam alguma possibilidade do voto impresso ser aprovado? O Kim tem uma teoria bem boa. Conta aí, Kim, o que você trouxe no teu vídeo de hoje. Não, hoje eu estava falando de uma possibilidade que o Eduardo Cunha colocou em mesa. Cheguei a conversar com os deputados que estão compondo aí a comissão do voto auditável, deputados favoráveis. Eles falam que sim, é uma maneira. Eles acham que, inclusive, a maneira que já vem tentando ser construída é melhor, porque seria um projeto novo que vem sendo discutido, seria aprovado, passaria pela Câmara e já chegaria com uma certa pressão no Senado. Mas existe hoje uma PEC que começou na Câmara, não vou lembrar o número, mas hoje no Senado ela está com o número de 113/2015, e caso você peça, basicamente, assim, um desmembramento do artigo 9º dessa PEC, já está falando basicamente de tudo sobre o voto auditável. Foi inclusive uma PEC que foi relatada pelo Rodrigo Maia. Então, você, mais uma vez, iria esbarrar no Senado. Hoje o problema está no Senado. Inclusive, eu cheguei até, a gente tá falando de fundão. Reza a lenda que algumas pessoas acham que o fundão pode ter sido criado como uma forma de um boleto. O preço para, quem sabe, o voto auditável ser aprovado. Tá aí. E aí Bolsonaro poderia negociar com isso. O fundão passa desde que o voto auditável também passe. Um valor que seria muito caro. Tem pessoas que acham que até poderia valer a pena, mas é um absurdo. É um absurdo sequer pensar, né, que isso pode ser uma moeda de troca. Mas a grande questão que eu vejo do voto, realmente o problema começa o que o Leandro está falando. Você vê alguns atores que não são legisladores atuando como legisladores. O próprio Eduardo Cunha, em seu artigo hoje, fala, né, que tem pessoas aí do judiciário, alguns magistrados, que deveriam entregar a toga e se candidatar nas próximas eleições. Aí sim eles podem fazer todas as movimentações políticas, que é muito complicado você, usando, né, o poder de sua caneta em um dos poderes que basicamente pode comandar e controlar os outros dois, né? Todo mundo entende o que é. Meio complicado falar do judiciário. Então você está utilizando de sua posição para pedir com jeitinho, por favor, me ajuda aqui nisso daqui. Sim, é exatamente por isso que a lei veta a atuação política partidária do judiciário, porque imagina você, né? Você é um deputado. Aí você recebe a ligação de um assessor ou mesmo de um ministro supremo. Olha, eu queria que isso não fosse aprovado. E esse sujeito tem lá X processos rolando no próprio Supremo. Como é que o cara vai se colocar contra isso? É óbvio que ele vai ouvir, né? E aí você tem a destruição de todo o sistema republicano. Eu não sei se você chegou a ver uma foto. Tem uma foto. Eu quero não acreditar que essa foto é recente. Tá o Barroso sentado na mesa com alguns caciques partidários e lá estava o Paulinho da Força. Ano passado saiu mais de uma matéria falando que o Supremo não conseguia encontrar o Paulinho da Força. Eu quase cheguei a fazer uma piada. Falei, então da próxima vez avisa aí pros ministros, assim, dá o papel, porque assim, quando se encontrar na próxima vez, entrega aqui, A gente tava te procurando, agora a gente te achou. Intimação. Intimação, é inacreditável algumas coisas que acontecem. E a imprensa, assim, né, calada, batendo palma, tentando desvirtuar o tempo todo. Não, a pauta bolsonarista, o voto auditável, coisa de maluco. Rodrigo Maia, que foi o relator da PEC em 2015, querendo falar que é uma coisa que está fechada no mundinho bolsonarista. É uma ilusão. Não, o próprio Aécio veio a público dizer que não viu nenhum problema na eleição de 2014. Não só ele viu o problema, como o PSDB contratou uma auditoria. Essa auditoria fez um trabalho muito bom. E o resultado dessa auditoria foi que o sistema não pode ser auditado. Basicamente foi isso. Tanto é que o Carlos Sampaio, quando fez, né, uma apresentação sobre o resultado dessa auditoria, ele falou, olha, essa auditoria definiu que não tem como auditar pelos padrões internacionais. Então nós estamos sugerindo a implementação do voto impresso. Isso lá em 2015. Ainda pior, Rodrigo, o Leandro, sabe por quê? O Aécio, querendo ou não, por mais que ele falou isso, ele continua a favor de votar, ele continua a favor,
e removeram o Aécio da comissão para colocar o Rodrigo Maia no lugar dele. Porque o Aécio, a coisa é tão absurda que até o Aécio é a favor. A coisa é tão necessária que até o Aécio é a favor. Tirou o Aécio e colocou o Rodrigo Maia para votar contra.